A paz para todos os irmãos que estão aqui, a paz para todos os irmãos que também estão assistindo aí de casa. Eu queria convidar os irmãos, primeiramente, para se colocarem de pé novamente, para que a gente possa fazer uma oração a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Jesus, eu oro para que o Senhor use a minha vida, porque nada disso seria possível sem o Senhor, Jesus. A obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra não é dos irmãos. A obra é do Senhor. Jesus, que o Senhor possa ministrar no meu coração também e ministrar no coração de cada um que está aqui. E que as pessoas possam sair, eu possa sair de uma forma diferente da forma que eu entrei. Que toda a honra e glória seja para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, porque subir aqui em cima nunca vai ser fácil. E eu estava muito, muito nervosa, mas Deus faz tudo de uma maneira tão perfeita, porque o pastor começou lendo um versículo sobre gratidão. E logo depois o Isaac ministrou sobre gratidão. E a minha palavra, e a palavra que Deus tem ministrado no meu coração durante toda a pandemia e durante todo esse tempo, é sobre gratidão. Então eu tenho certeza que nessa noite Deus quer falar com os irmãos sobre gratidão. Então abram as suas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 23. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, Deus deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. O que Deus tem ministrado no meu coração é que, nos últimos tempos, é que a gente precisa ser mais grato e fiel no pouco, para que Deus possa nos colocar no muito. E, às vezes, eu me perguntei, mas, Senhor, o que tem? Aqui está falando ser fiel, não ser grato. E aí eu comecei a pensar como que o Senhor estava ligando essas duas coisas, mas se a gente para pensar, a gente é fiel a alguma coisa porque a gente é grato a isso. Nós somos fiéis ao Senhor porque nós somos gratos por todo o sacrifício. Se não tem gratidão, não tem como ter fidelidade. Então, o que é gratidão? Gratidão é uma emoção que surge quando a gente recebe algo de alguém. Seja uma boa ação, um presente ou uma ajuda. Então, quando uma pessoa faz algo bom para você e você sente aquele sentimento bom dentro de você, um sentimento de gratidão. Só que a gratidão não depende do tamanho do presente ou da ação que a pessoa vai fazer para você. A gratidão depende da gente. Porque se uma pessoa der uma coisa muito grande, muito incrível para você, mas você não der importância e não der atenção, logo você não vai ser grato por isso. Então, a gratidão só acontece quando a gente atribui valor àquela ação. E no caso desses empregados, eles puseram valor naquilo que o empregador deu para eles. E a ação de eles irem e multiplicarem aquilo foi uma ação de fidelidade e também uma consequência
da gratidão que eles tiveram pelo empregador. Então, não importa a ação que alguém faça por nós, não seremos gratos se aquilo não tiver valor para nós. Eu pensei em um exemplo e vamos supor, quando, sei lá, você ganha um carro, mas você não paga os impostos, você não faz tudo certinho, você não cuida do seu carro, logo você não tem gratidão, aquilo não tem valor para você, você não se importa com aquilo. Então, eu queria perguntar, o que tem valor para você? Pelo que você tem sido grato nos últimos dias, nos últimos tempos? Porque a gente tem passado por tempos muito difíceis. E eu acredito que, durante esse 1 ano de pandemia, a gente começou a abrir os olhos para as coisas que realmente importam. Porque, antigamente, a gente vivia tão no automático das coisas. Tipo, a gente não olhava para as pequenas coisas que Deus colocava na nossa vida. A gente não olhava para os pequenos livramentos que Deus colocava. Mas eu andei pensando... Passou 1 ano de pandemia. Vai fazer 1 ano agora, em março. Se você está aqui e você não pegou nenhuma doença, porque, graças a Deus, eu não fiquei doente, nenhuma gripe. Se você não pegou nenhuma doença, se você saiu para trabalhar todos os dias e Deus te guardou todos os dias e te deu saúde, isso é um motivo da gente ser muito grato, porque viver no tempo que a gente está agora é um milagre. Viver, hoje em dia, é um livramento de Deus. Então, no domingo, teve um irmão que falou uma coisa que Deus tocou muito em mim. Que ele falou que muitas vezes a gente só consegue enxergar o problema da situação. E ele usou como exemplo essa parede aqui. A gente não tinha condições financeiras de pintar essa parede. Mas Deus foi tão bom com a igreja, e com o pastor também, que todos os irmãos se juntaram para que a gente pudesse pintar essa parede. E, às vezes, as pessoas elas olham e só veem essas pequenas manchas que estão aqui, mas elas não conseguem ver o trabalho, sabe? O milagre que Deus fez a partir disso, todas as condições que Deus nos proporcionou para que isso fosse possível. Então, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2 e 3, diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado no trono de Deus. Então, se os nossos olhos estão em Jesus, a gente não tem tempo para olhar para os problemas. Se os nossos olhos estão focados em Cristo, a gente não tem tempo para reclamar, porque Jesus passou por tanta coisa no seu ministério terreno. Ele sofreu tanto, mas em momento algum, Jesus reclamou. Em momento algum, Jesus olhou para trás e foi ingrato com o que estava acontecendo. Em momento nenhum, Jesus quis voltar atrás no que ele tinha escolhido. E tudo isso foi por amor. Jesus sofreu muito por nós, mas ele nunca reclamou. E se a gente é discípulo, a gente precisa ser parecido com Jesus. E a gente reclama de absolutamente tudo. A gente reclama das coisas que não deram certo, a gente reclama das coisas que estão acontecendo, mas a gente não consegue parar e olhar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. A gente não consegue parar e olhar o quão Deus tem sido bom com a gente, porque a gente só reclama o tempo inteiro. Se você tem focado os seus olhos em Jesus, se você quer focar os seus olhos em Jesus, se você está tentando buscar a Deus, pare de reclamar. Porque se nenhum mestre reclamou, por que os seus seguidores ficam reclamando tanto? Pelo que devemos ser gratos? Nós temos sido gratos a Deus? E como estamos agindo diante das coisas que Ele colocou em nossas mãos? Porque não adianta a gente falar que a gente é grato se a gente não demonstra isso com ações. Se a gente não trata as coisas com excelência e se a gente não faz as coisas com excelência. E nessa parábola dos 3 empregados, a gente pode ver que Deus dá para cada um de acordo com a sua capacidade. E você podia pensar, mas por que o empregador deu 500 para um, 200 para outro e 100 para outro? Por que ele não deu tudo igual? Porque cada um tinha uma capacidade para lidar com aquilo e com a gente é exatamente igual. Mas o problema é que a gente se compara o tempo inteiro. A gente sempre cobiça o que é do outro. E, às vezes, a gente fica pensando, nossa, Senhor, eu queria ter esse dom, eu queria ter o dom de cantar, eu queria ter o dom de pregar, eu queria ter
do dom de tal pessoa, e a gente fica tanto tempo olhando para o outro, olhando para o que Deus está fazendo na vida do outro, que a gente não sai do lugar. Se a gente tem focado a nossa vida espiritual, olhando e cobiçando a vida do irmão, a gente tem parado de olhar a nossa vida espiritual. O que você tem feito para o Senhor? Você tem usado os dons que Deus te deu? Você tem usado os dons que Deus colocou nas suas mãos? Porque às vezes a gente para de pensar em nós para pensar no outro. Então a gente precisa parar de se comparar, porque cada um é diferente aos olhos do Senhor. É igual, por exemplo, quando Deus quer falar com a gente. Muitas vezes eu fiquei... Porque eu nunca fui o tipo de pessoa que Deus falou comigo através de profecia. E eu sempre me perguntei por quê. Mas é porque cada um tem um jeito de ser tratado. Às vezes Deus fala com umas pessoas através de sonhos. Às vezes Deus fala por ministrações. Às vezes Deus vai falar com você através de um profeta. Mas Deus quer te curar. O Senhor quer te curar essa noite, mas Ele quer curar cada um de uma maneira diferente. Deus não vai te curar do jeito que você quer. Deus vai te curar do jeito que você precisa. E é igual Jesus fazia com todos os milagres. Ele curava as pessoas de maneira diferente. A gente não tem que ficar pensando por que o Senhor falou com o meu irmão daquele jeito e não falou comigo. Porque o Senhor fez tal coisa para o meu irmão e o Senhor não fez tal coisa para mim. Porque o Senhor faz cada coisa para cada pessoa de uma maneira diferente e da maneira que aquela pessoa precisa. Vou dar um exemplo. A armadura de Saul, ela era útil para ele, mas ela não cabia em Davi. E você pode ver isso lá em 1 Samuel 17:39, quando Davi foi lutar contra Golias, e aí Saul emprestou a armadura dele para Davi, e Davi se sentiu desconfortável com aquilo. Não cabia nele. Existem coisas que cabem no seu irmão, mas não cabem em você. E a gente não pode querer usar algo do nosso irmão. Cada um é uma parte desse corpo. E não tem por que você se sentir menos importante só porque você não está aqui. Nada disso aqui seria possível se não tivesse as pessoas que estivessem ali atrás. Eu não estaria falando nesse microfone se não tivesse alguém que fosse capaz de regular. O culto não estaria sendo transmitido ao vivo se não tivesse alguém para arrumar as câmeras. A igreja não estaria limpa se não tivesse alguém para limpar. Não importa se você está sendo visível ou não, todo mundo é importante. A gente não vê os nossos órgãos internos, mas eles estão trabalhando tanto quanto a nossa parte externa. Cada pessoa tem uma identidade única e especial. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz: Ora, vocês são corpos de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, outra coisa que a gente pode perceber também nessa passagem dos talentos é que não importa quanto você recebeu de Deus, você será cobrado. Então, não importa se você recebeu pouco ou se você recebeu muito, Deus vai cobrar. E cabe a nós fazermos o certo ou a gente fazer o errado, ou a gente deixar para lá, deixar os nossos dons para lá. Aprenda a ser grato. Primeiro, pela salvação. Lá em Hebreus, no capítulo 7, e no versículo 25, diz: E por isso Ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir em favor delas. A gente já parou para pensar hoje o quanto que Jesus nos ama. E a misericórdia de Deus, ela é incrível, ela é incomparável. O Senhor ama tanto a gente, porque todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente sai da presença de Deus, é como se a gente estivesse dando um tapa em Jesus. É como se a gente estivesse cuspindo nele de novo. E imagina tudo que ele teve que passar por cada um que está aqui nessa noite, por cada alma que está lá fora, e tudo que ele passa por cada pecado que a gente comete. Mas mesmo assim, ele nos perdoa. E mesmo assim, ele nos ama incondicionalmente. Se alguém já te falou que o Senhor não te ama porque você fez tal coisa, porque você fez isso, porque você pecou, porque você virou as costas para Deus, eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus te ama mais do que tudo. Deus fez você com as próprias mãos dele. Você é filho. E se você está distante de Deus, por causa do que as pessoas falaram, por causa do que as pessoas te intimidaram, eu te convido para voltar ao Senhor nessa noite, porque Ele te quer.
porque Ele te ama, porque a misericórdia dEle é inalcançável, porque Ele vai em todos os lugares para encontrar você, porque não importa onde você está, se você está no fundo do poço, Jesus vai e encontra você. Jesus vai e te abraça, não importa se você está sujo, não importa se você pecou, não importa se as pessoas não olharam para você, Jesus olha. E Jesus se importa. Mais do que qualquer pessoa, mais do que os seus pais, mais do que a sua mãe, mais do que os seus amigos. Jesus se importa com você. E a misericórdia dele é grande, é poderosa. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para mudar. E se você crê nessa noite, recebe a sua vitória, volta para os braços de Deus. Volta para os braços do Senhor, porque Ele vai estar de braços abertos para te receber de novo. E seja grato todos os dias pela salvação, pela oportunidade, pela chance de poder tentar de novo. Todas as vezes que você cair, não se afasta do Senhor, porque esse que é o que a gente está acostumado. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente quer se afastar. A gente quer ir para longe. Quando a gente comete um erro com alguém, a gente fica com vergonha e a gente quer sair. Mas com Deus não tem que ser assim. A gente precisa ir, pedir perdão e tentar de novo. E pode ter certeza que o Senhor vai estar de braços abertos para que você possa tentar de novo. Não importa o seu erro. Antigamente, era possível chegar a Deus apenas por meio de sacrifícios ou de profetas. E hoje a gente tem a chance de ter uma ligação direta com o Pai, por conta de Jesus. Qualquer problema que a gente tiver, qualquer ansiedade que a gente está tendo, a gente pode falar com o Senhor. Se você se arrependeu, você pode pedir perdão. Você não precisa fazer um sacrifício. E a gente precisa ser grato por isso, por todo o sacrifício que Jesus pagou por nós. Jesus nos ama e nos perdoa, mesmo quando pecamos e cuspimos em sua face. A gente precisa aprender a ser grato pela vida. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus sopra o fôlego de vida sobre a sua vida todos os dias. Todos os dias você acorda porque o Senhor te dá uma nova chance. Todos os dias você está vivo para que você possa cumprir o propósito dele. Então, a vida, estar vivo, é motivo da gente ser grato. Todos os dias, como eu acabei de falar, estar vivo no momento que a gente está agora é um milagre, é um livramento. Muitas vezes, algum plano que um lugar que a gente ia, deu errado, ou não deu certo o que a gente planejou, e a gente sempre reclama. Não, porque eu queria muito, por que Deus não permitiu que eu fosse? Mas a gente nunca para pensar pelo lado que pode ser um livramento. Imagina se você vai naquele lugar e aí acontece, você sofre um acidente. Ou nos dias de hoje, você vai, sei lá, eu estava com viagem marcada para a praia semana que vem, e as férias do meu pai foram canceladas. E no começo eu fiquei muito chateada, obviamente, porque eu queria ir, faz um ano que eu não saio. Mas aí o Senhor falou para mim, eu estou te livrando de alguma coisa ruim que possa acontecer nessa viagem. Então não fica triste, espera mais um pouco, que vai chegar o momento certo e as coisas vão ser encaminhadas de uma maneira certa. Então, a gente precisa sempre ter um pensamento positivo de que o Senhor está cuidando de tudo e de que Ele sabe exatamente o que eu poderia passar ou o que poderia acontecer comigo. Eu estou sendo protegida. Às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa e tudo bem, a gente precisa ter cuidado, mas sempre pense que o Senhor está do seu lado em tudo que você for fazer. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por puro medo. E a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes o Senhor quer te levar para um lugar para curar, para libertar, para ser usado por Ele, mas a gente fica com tanto medo, e aí a gente acaba não indo. Mas o Senhor está te guardando em todos os seus passos. A gente precisa aprender a ser grato pela nossa família e pelos nossos amigos. Lá em 1 Timóteo, versículo 5, capítulo 5, versículo 8 diz: Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a própria fé e é pior do que os que não creem. Quantas vezes você já disse para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, que você o ama, que você se importa com ele? Sabe, a gente está vivendo tempos tão
difíceis, onde as pessoas não falam mais isso, onde as pessoas não se importam mais com a sua própria família, mas a família é uma instituição firmada por Deus aqui na Terra. Eu nem deveria falar, mas eu sou muito, muito grata pela vida dos meus pais. O fato de eu estar aqui hoje, eu devo absolutamente tudo a eles. Todas as oportunidades que eu tenho hoje, eu devo a eles. E eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem os meus pais. A gente precisa aprender a ser grato pelas pessoas que fazem de tudo por nós. Ah, mas o meu pai briga comigo. Ah, mas ele não se importa, ele não me entende. Ele se importa tanto com você que ele vê a necessidade de brigar com você, porque ele quer que você faça o certo. É por isso que os pais brigam com os filhos. E em casa é meio ao contrário, porque eu brigo mais com meu pai do que com ele. Mas quando a gente briga com alguém é porque a gente se importa. Quando a gente fala para alguém, não faça isso, é porque a gente quer ver aquela pessoa bem. Então, agradeça a Deus pela vida dos seus pais, pela vida dos seus amigos e das pessoas que se importam com você. Porque Deus coloca pessoas na sua vida por um motivo, por um propósito. Então, às vezes a gente tem amizades que nos ajudam a passar por momentos difíceis e a gente precisa ser grato a Deus por isso. Amém? Precisamos ser gratos pelo nosso chamado. Lá em João 15:16, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, Deus te escolheu e te deu uma missão. Há uns tempos atrás, Deus estava ministrando muito no meu coração sobre o que eu queria deixar para o mundo. Qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão aqui? O que você quer ser para as pessoas que estão lá fora? Qual você quer que seja a sua missão? Existem tantas pessoas que estão desacreditadas, que falam: eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu estou aqui. A minha vida não muda, eu não faço nada, não acontece nada, eu não tenho um talento, eu não tenho um dom, não tem nada que eu possa fazer. Mas cada um que está aqui tem um dom. Cada um que está aqui foi chamado por Deus, foi escolhido para dar frutos, para fazer algo lá fora. E às vezes a sua missão não é enorme, não é gigante, mas uma missão que todo mundo tem, todos os dias. E que pode ser considerada pequena, mas que para Deus é muito, é amar o próximo. Essa é a nossa maior missão. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas o tempo inteiro. A gente precisa amar, a gente precisa ter a vontade de ajudar. E essa deveria ser a maior missão que a gente precisa cumprir como cristãos. Olhar para as pessoas, entender as pessoas, ajudar as pessoas. A gente fica tão focado no eu, porque eu quero fazer, porque eu sou, porque eu posso. Às vezes o irmão está do seu lado e ele está passando por uma dificuldade. Ele está sorrindo, ele está feliz, mas ele está sofrendo. E a gente tem reparado nas pessoas que estão do nosso lado, nas pessoas que estão na sua casa. Você tem olhado para elas, tem sentido a dor delas, tem tentado ajudar? Ou você tem focado tanto em você mesmo e esquecido das pessoas? Essa é a nossa maior missão, esse é o nosso maior chamado, amar o próximo. Aprenda a ser grato no processo. Essa foi uma coisa que o irmão também falou no domingo e que falou muito comigo. A gente pode usar como exemplo o povo de Israel, porque o povo de Israel viveu por 400 anos uma condição de escravidão no Egito. E Deus tinha planos de libertar, mas eles precisavam passar por um processo que era o deserto. Eles precisavam sair da zona de conforto para alcançar a promessa de Deus. E mesmo assim, eles continuaram murmurando contra Deus e fechando os olhos para todas as providências de Deus. Porque isso também acontece com a gente. Muitas vezes a gente está num lugar de escravidão, a gente está preso, a gente está triste, a gente está em sofrimento, e a gente quer sair disso. E Deus tem planos de te tirar desse sofrimento, mas para que você saia disso e alcance a promessa de Deus, você precisa passar por um processo, você precisa passar por um deserto. E o deserto é difícil. Sair da zona de conforto é difícil. É muito fácil você vir para a igreja, sentar no seu banco, ficar quietinho e não viver o processo, e não viver a promessa de Deus.
e continuar na sua escravidão, na sua zona de conforto. Mas Deus quer mais. Deus quer tirar você da escravidão. Deus quer te dar a sua promessa e a sua vitória. E o deserto é difícil. Às vezes a gente só reclama. Reclama no deserto, na maioria das vezes. E cega. A gente cega para as coisas que Deus tem provido nesse momento difícil. No caso do povo de Israel, Deus fez águas amargas ficarem doces. Deus mandou o maná. Deus cuidou deles e eles não percebiam como os sapatos e as roupas cresciam juntos e eles não as perdiam. Eles não percebiam e não olhavam também quando Deus colocava a nuvem para os acompanhar. Mas eles só murmuravam, porque não era como o Egito. Eles não estavam focando na promessa. Eles não estavam focando no que Deus tinha, que era 1000 vezes melhor. Deus quer te tirar desse lugar e te dar algo melhor. Deus quer te tirar do sofrimento e te trazer para a liberdade, porque a Terra Prometida era um símbolo de liberdade para eles que estavam sofrendo tanto ali. Então, se você quer sair desse lugar de prisão, você precisa dar o primeiro passo. E não precisa ficar com medo, porque Deus vai cuidar de você, Deus vai prover cada pequeno detalhe. Eu queria contar um testemunho rapidinho. Há uns tempos atrás, há uns 5 anos, a minha família passou por um problema financeiro muito grande, muito, muito difícil. Meu pai perdeu o emprego e a minha mãe também estava desempregada e a gente não tinha condições para comer direito. O pastor entregou cesta básica em casa durante um tempão. E para que eu saísse com as minhas amigas, era R$5 o cinema. E elas pagavam para mim. Eu fui tão abençoada que eu ganhei roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Meus parentes me deram roupa. Então, foi uma bênção de Deus, um momento difícil que Deus proveu mesmo. Mas a minha mãe, ela orava muito, pedindo para Deus dar uma estratégia para ela poder ajudar o meu pai. Porque ela estava vendo meu pai passando por aquele momento difícil e ela queria ajudar ele, mas ela não sabia como. E aí a minha tia, na época, ela estava vendendo alguns salgados na rua, enfim. E a minha mãe teve uma ideia de vender geladinho, mas ela não tinha dinheiro para começar a vender esses geladinhos. E aí a minha tia investiu no negócio da minha mãe. E deu R$100 para minha mãe começar. E aí a minha mãe começou e foi um dinheiro que nos salvou por um bom tempo. Depois, ela conseguiu uma porta de um emprego numa loja e depois o meu pai se estabeleceu de novo na Marabras. E por que eu estou falando isso? Porque é um exemplo de como a gente foi fiel durante todo o processo. Porque hoje em dia, não falo isso para me gabar, mas o meu pai se estabilizou e a gente não passa mais tanta necessidade quanto antes. Deus nos abençoou. Mas é porque quando a gente estava passando por isso, a gente nunca deixou de adorar a Deus, a gente nunca deixou de ser grato, a gente nunca deixou de vir na casa do Senhor. E no tempo certo, a tempestade foi acabando e o sol veio na nossa vida. Então, se você está passando por uma tempestade, continue fiel no Senhor, continue acreditando, continue sendo grato, porque Deus faz coisas impossíveis que a gente mal imagina. Mas Ele torna elas realidade e cuida da gente, mesmo na tempestade e mesmo no momento difícil. Continue sendo grato a Deus. Um exemplo de um personagem bíblico que foi fiel e grato no pouco foi José. Porque José era o filho mais novo e ele era o preferido do seu pai. E ele sempre foi muito obediente a Deus e ao seu pai, mesmo lidando com o ódio dos irmãos, com a inveja dos irmãos, e mesmo ele tendo lidado com momentos difíceis e sendo levado até o Egito, né, ele nunca murmurou contra Deus. E Deus proveu cada passo de José, até que ele se tornasse governador do Egito. Então, ele passou por um processo muito difícil. Ele foi para a casa de Potifar. E Deus abençoou que ali ele pudesse ter uma ligação. Potifar se simpatizou com ele. Então, ele teve essa ligação. E aí não foi tão difícil quanto seria se ele estivesse na casa de qualquer pessoa. E mesmo quando a esposa de Potifar quis que ele se deitasse com ela, ele não voltou atrás.
Ele não desobedeceu a Deus. Ele continuou sendo fiel ao que tinham lhe ensinado. Então, mesmo ele recebendo falsas acusações, sendo mandado para a cadeia, e toda aquela situação difícil que ele estava passando, Deus, mesmo assim, o honrou e Deus o usou para interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. Então, isso nos mostra que, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando a gente não está aguentando falar, cantar, mesmo quando a gente está sofrendo, Deus pode usar a gente no nosso dom, no nosso chamado, para curar outras pessoas. Você pode estar passando por um momento difícil, não está conseguindo nem orar direito, mas Deus pode usar você na sua tempestade e no seu processo. Então, José foi fiel no processo, e Deus o colocou no muito como governador do Egito. A gente pode ver 3 tipos... Eu já estou terminando já a mensagem. A gente pode ver 3 tipos de pessoas quando se trata de fidelidade. O primeiro tipo são as pessoas que, nos momentos difíceis, abandonam a Deus. Então, são as pessoas que são só gratas na bênção. É o tipo de pessoa que, quando está ganhando alguma coisa, ganhou um carro, conseguiu um emprego, a pessoa está aqui, contando testemunho, está indo na igreja, está louvando, mas aí quando alguma coisinha começa a apertar, a pessoa foge, a pessoa some e não consegue ter força para continuar. O segundo tipo são as pessoas que, quando está tudo bem, esquecem de Deus. Elas não agradecem nas bênçãos. Então, é o tipo de pessoa que ora, que pede um bem material, que pede que Deus faça isso, faça aquilo, que faz campanha, fica aqui, mas aí, quando recebe, a pessoa some. A pessoa sai fora e não volta. Sai fora. 3. São as pessoas que são fiéis em tudo, em todos os momentos. As pessoas agradecidas nas dificuldades e nas bênçãos. Então, esse é o tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja como discípulo de Jesus. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, seja grato a Deus em todos os momentos, 100% do tempo. E às vezes a gente pensa, mas não está acontecendo nada, mas Deus não está fazendo nada, Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando, sabe? Deus nunca está sem fazer nada. Às vezes pode parecer que Ele está no silêncio, que não está acontecendo nada, mas Deus está ouvindo as suas orações. E Deus está preparando algo muito especial para você. Mas você precisa ser fiel enquanto essa bênção não vem. E só para terminar, eu separei 2 exemplos desses tipos de pessoas que eu falei. Que o primeiro está na parábola do semeador, que são pessoas que foram semeadas onde havia muita pedra. Elas aceitam a mensagem com alegria, mas depois abandonam porque não possuem raiz. Abandonam por causa dos sofrimentos e preocupações deste mundo. Então, as pessoas que saem da presença de Deus por conta das dificuldades, elas saem porque elas não possuem uma raiz firmada em Cristo. Elas ainda não entenderam os propósitos de Deus ali. Então, elas simplesmente fogem quando acontece alguma coisa ruim. E o segundo é o filho pródigo, porque nos momentos bons, onde o filho tinha dinheiro, ele nem se lembrou do seu pai. Viveu uma vida de pecado, curtiu, e depois, quando ele estava arruinado, estava no fundo do poço, ele voltou para os braços do pai. Então, que nós possamos ser o tipo de pessoa que, nos momentos difíceis e nos momentos bons, nós possamos ser gratos a Deus e ser fiéis a Ele. Amém? E essa foi a palavra.